Fake news. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje o capítulo 15, mas antes, como sempre fazemos aqui em todos os nossos estudos, quero deixar aqui então 3 pedidos. O primeiro é para que você não apenas ouça, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido, que é desejo do nosso coração, que você leia a Bíblia toda em um ano, é que você adquira então a Bíblia 365, porque com ela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então nós temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, e você pode, na descrição desse estudo no YouTube, você pode ver os dias e horários aí dos nossos estudos. Também no Instagram tem a agenda da semana fixada lá, e você pode conferir lá então os dias e horários dos estudos. Então venha participar, porque certamente você será edificado. E depois, então, desses 3 pedidos, eu quero compartilhar com vocês hoje 4 versículos, que é ali do versículo 17, então Jó, capítulo 15, versículo 17 até o versículo 20. Diz assim o texto: escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhe são reservados. Então, antes de entrar no comentário então desses textos, eu quero ler aqui um dos recursos que eu uso aqui para o estudo. Tem alguns livros que eu adoto, comentários bíblicos também, e hoje eu quero então utilizar o comentário bíblico da Bíblia Thomas Nelson. Como já falei aqui em outros estudos, essa Bíblia é considerada a melhor Bíblia de estudos em português. Aqui, então, no nosso país, melhor Bíblia de estudo atualmente é essa Thomas Nelson. E o comentário do capítulo 15 diz o seguinte: ele faz, primeira interlocução. O segundo discurso de Elifaz não é tão conciliatório como foi o primeiro. Ele começa questionando a sabedoria de Jó, no versículo 2 desse capítulo 15. Elifaz previamente enunciou a questão da inocência de Jó em uma pergunta retórica, lá no capítulo 4, versículo 7. Mas aqui é mais direto, versículo 6, a parte A. Além disso, no primeiro discurso, lá no capítulo 4, versículo 6, Elifaz sustentou que a vida piedosa de Jó, isso é, temor de Deus, era sua confiança. Mas aqui acusa Jó de sufocar a piedade, conforme o versículo 4. Algumas vezes, Jó e os amigos se apropriam das palavras uns dos outros e, metaforicamente falando, lutam com espadas alheias, ilustrando aqui pelo uso feito por Elifaz dos argumentos de Jó. Por exemplo, Jó alegou ter tanto entendimento quanto os amigos e disse não ser inferior a eles, no capítulo 12, versículo 3. Colocando-se na defensiva, Elifaz declara a mesma coisa aqui no capítulo 15, versículo 9. Ele parece ofendido por Jó não lhe haver respondido à gentileza de seu primeiro discurso,
aqui nesse capítulo 15, versículo 11. Elifaz levanta um argumento que usou no primeiro discurso, capítulo 4, do versículo 17 até o 19, que os seres humanos não conseguem ser justos diante de Deus. E usa isso para acusar Jó. Essa é provavelmente a acusação formal mais direta contra Jó, feita por Elifaz em seus 2 primeiros discursos. Lembrando então que esse aqui é o segundo discurso aí de Elifaz. E o que nos chama a atenção? Que Elifaz então agora, ele vai acusar Jó de sua falsa piedade. Então ele está colocando aqui que na verdade Jó não era uma pessoa tão piedosa quanto aparentava. Não sei se você recorda lá no início do capítulo 1, o texto vai falar então como que era Jó. Então vai falar que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Vai falar lá que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Vai falar dos bens que ele tinha. E lá no capítulo 1, versículo 5, vai falar então que Jó, quando os filhos dele iam dar banquetes, porque eles tinham esse costume, né? Então fala lá no versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Mas o que eu quero chamar a atenção é aqui no versículo 5 do capítulo 1, que diz: terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então o que ele vai fazer que agora no capítulo 15 é questionar essa piedade de Jó, se realmente ele era essa pessoa que demonstrava ser, se realmente era piedoso, e vai então fazer acusações dele dessa falsa piedade, e que ele na verdade agia como um ímpio, porque a argumentação deles, eu já falei algumas vezes aí nos estudos anteriores, é que eles entendiam então que Deus abençoavam então os justos, mas amaldiçoava ali os injustos, os ímpios. Então os ímpios plantavam coisas ruins e por isso colhiam coisas ruins ali na vida deles. E eu também já falei para trás que isso não era uma verdade a partir então do que Jesus traz para o que é chamado ali na teologia de graça comum. Então Deus traz sol e chuva sobre justos e injustos. Então é essa graça comum que é distribuída por Deus para todos os seres humanos, independentes de justos ou injustos. Então na teologia deles, isso que Jesus falou não era possível. O injusto só colhe coisa ruim, o justo só colhe coisa boa. E se Jó está sofrendo tanto que ele está sofrendo, né? Então perdeu ali todos os bens, perdeu todos os filhos e perdeu sua saúde, certamente então ele é uma pessoa injusta, amaldiçoada por Deus. E esquece então, né, de que existe um propósito aí de Deus sobre todas as coisas. Deus ele é soberano, não há nada que aconteça nesse mundo sem que Deus permita. O que acontece é que Deus permite que as coisas aconteçam com um propósito. Então ele está acusando aqui Jó de ser então um ímpio, de ser um injusto, de não ser tão piedoso quanto coloca. E quando a gente lê ali, né, e aí eu fiz questão de voltar ali no capítulo 1, no versículo 5,
onde fala da prática de Jó. Então a gente percebe como que Jó era cuidadoso, cauteloso pelos filhos e oferecia holocausto pela vida dos filhos. E a gente sabe que por mais que ele fizesse isso pelos filhos, o arrependimento tem que vir dos próprios filhos e não de Jó. Mas Jó tinha essa prática piedosa. Lá então, em 1 João, capítulo 1, versículo 10, fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar, nos limpar de toda iniquidade, de toda injustiça. Então Deus, Ele nos perdoa se nós nos arrependermos. E a prática de Jó era exatamente essa. Está registrado no início ali, como falei, capítulo 1, versículo 5. Fica notório qual que é o comportamento dele, mas agora ele se levanta então, como disse aí no início, né, e é o tema aí nosso desse estudo, fake news. Levanta uma fake news aí contra Jó. Afinal de contas, por que Jó está passando por isso tudo? E como eu tenho feito sempre aqui nos estudos, eu quero trazer isso para uma aplicação prática nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que é Deus que sonda, e eu gosto das traduções antigas quando fala, é Deus quem esquadrinha o coração do homem. Então, quando lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1, que é o texto então mais conhecido, texto bíblico mais conhecido pela humanidade. E por que esse texto é o mais conhecido pela humanidade? Porque até quem não lê a Bíblia cita esse texto. Não julguem para não serem julgados, né? Porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. E ali Deus está falando exatamente do julgamento da motivação, da intenção do coração. Porque é só Deus que conhece a verdadeira intenção do coração dos homens. E Ele está falando então aqui agora a respeito da intenção do coração de Jó. Jó então não era, então essa alma piedosa, esse ser tão piedoso quanto aparenta ser. Essa é a acusação de ele faz. E como é que a gente traz para os nossos dias? Não cabe a nós julgarmos a intenção do coração das pessoas. Todas as vezes que fazemos isso, nós nos colocamos então no lugar de Deus, porque é só Deus que conhece a intenção do coração do homem. Um homem não conhece a intenção do coração de outro homem. Só Deus faz isso. E isso vai refletir em várias áreas da nossa vida, em vários momentos dos nossos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque às vezes nós temos essa tendência de querer saber qual que é a verdadeira intenção, e isso nós jamais saberemos. Só Deus sabe. Podemos acertar, mas a prática de tentarmos está errada, porque é Deus que faz isso. Então, nós não fomos chamados aqui para julgar ninguém, julgar a intenção de ninguém. Com isso não quer dizer que não podemos falar para o fato em si e aprovar ou reprovar o fato. Nós temos essa capacidade de reconhecer o que é certo e o que é errado. A capacidade que nós não temos é de julgar a intenção do coração do homem. Então, pense nisso. Julgue menos e ame mais. Que o Senhor te abençoe.